Olá, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós veremos o tema medidas de conforto e segurança do paciente. Durante sua estada pelo hospital, o paciente necessita de um mínimo de conforto para se sentir bem em relação ao ambiente e os profissionais. E a equipe de enfermagem, por ser responsável a maior parte da assistência direta ao paciente, tem o compromisso de proporcionar medidas de conforto e segurança. Então, na nossa assistência, não é simplesmente puncionar um acesso, administrar uma medicação, não é simplesmente dar o banho, não é só trocar um curativo, né? Nós precisamos dar conforto e realizar tudo isso que eu falei com segurança. O paciente ele tem que se sentir confortável durante sua estada pelo hospital, além de ter a sua segurança resguardada, o que seria evitar o mínimo de intercorrências possíveis dentro da sua internação. Medidas de conforto. Vamos para a massagem. Ela é realizada após o banho ou na mudança de decúbito. Melhora a circulação, alivia a pressão, distensiona a musculatura e promove bem-estar ao toque. Pode ser feitas com fricção, com a ponta dos dedos, ou em movimentos circulares com a palma da mão. Gente, a massagem de conforto, ela melhora a circulação, ela melhora o sistema imunológico do paciente, os músculos que ficam tensionados por estarem em uma posição só vão lá se distendendo, se desprendendo, certo? Porque vocês viram já em aulas anteriores que quando nós estamos em uma posição, alguns músculos ficam contraídos e outros relaxados. E nós precisamos ajudar no relaxamento desses músculos. Então, com movimentos circulares ou de fricção, de vai e vem, certo? Realizar nesses sentidos, na porção dorsal, nos braços, na região supraglútea ou sacral, tá? Nos próprios glúteos. E nós fazemos isso com um pouco de hidratante, um pouco de ácido graxo essencial, que é o AGE, nós podemos passar um pouco, porque eles vão hidratar a pele e ainda vão facilitar o deslize da mão enquanto é realizada uma massagem de conforto. No final do banho, nós realizamos essa massagem, mas quando se muda o paciente de decúbito, para evitar lesões, né, é importante evitar as lesões, ou até para melhorar o seu estado clínico, o seu conforto respiratório ou conforto gástrico, nós podemos realizar uma massagem também. Comece uma massagem na área sacral. Nós vimos lá em regiões superficiais do corpo, onde é a área sacral. Em movimentos circulares de cima para baixo, das nádegas para os ombros. Use movimentos rítmicos e suaves sobre a escápula. Escápula é essa região aqui, onde tem esses vezinhos. É onde fica o osso escápula, certo? Região sacral aqui, em cima da comissura glútea, ok? Sacral e por cima dela lombar, porção final da coluna. Movimentos rítmicos até a parte superior dos braços e lateralmente até as cristas ilíacas. Crista ilíaca é esse osso aqui que nós sentimos, que nós chamamos a parte superior da bacia, certo? Ela fica lateralmente e ela tem realmente formato de uma crista. Use movimentos longos e deslizantes pelos músculos da coluna. Comprima massageando a pele e pegando um pouco de tecido entre os dedos, polegar e indicador. Aquele movimento de pinça, certo? Comprima massageando as laterais da coluna, desde as nádegas até os ombros ao redor da nuca. Prossiga para baixo em direção ao sacro. Repita no outro lado da coluna. Sacro, porção final da coluna vertebral, certo? O banho no leito é um momento de relaxamento, de limpeza, melhorando o bem-estar do paciente. Realizando o banho com água a temperatura ambiente,
possibilitando o banho do modo cabível ao gosto do cliente. Quando lavar o cabelo, fazer massagem no couro cabeludo, realizar a higienização oral, secar o cliente adequadamente. Todos esses fatores no banho e no leito vão ajudar no conforto, certo? No bem-estar do paciente, melhora até a autoestima, melhora a imagem corporal que o paciente tem de si mesmo. O paciente que não está higienizado para depois de uma higienização. Outras medidas de conforto seria levar em consideração o paladar do paciente, informar o serviço de nutrição sempre que houver rejeição da dieta, para avaliar a possibilidade de atender o desejo do cliente. Isso é possível, basta o diálogo com a equipe de nutrição. Manter a temperatura do ambiente adequada. Se o paciente está com frio, fornecer cobertores para ele. Se o paciente está com calor, avaliar se existe alguma medida de controle climático no quarto por meio de ar-condicionado ou abrindo janelas, certo? Respeitar o direito ao acompanhante de quem o paciente prefere. Ser ouvinte, escutar sempre as queixas, aconselhar, ser motivacional. Sempre explicar os procedimentos, acalmando o paciente. Então, cumprir o direito do paciente é uma medida de conforto, porque os direitos do paciente são formulados a partir de portarias e regulamentações para garantir que sua estada no hospital seja ótima, sem danos, as assistências necessárias, o tratamento humanizado. Então, tudo isso vai ajudar no conforto durante o seu período de internamento. Já a segurança do paciente, nós temos o núcleo da segurança do paciente, que promove e apoia ações que minimizem riscos e a integridade física e psicológica do paciente. Avalia os procedimentos, materiais, insumos e medicamentos a fim de encontrar não conformidades que ofereçam risco ao paciente. Então, esse núcleo de segurança ele serve justamente para manter a integridade física e mental do paciente durante a prestação dos serviços de saúde, avaliando justamente as nossas ações e todo o material e insumos utilizados. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente em serviços de saúde também é uma das funções do NPS, que é o Núcleo de Segurança do Paciente. O plano de segurança do paciente é um documento elaborado por aquele núcleo que aponta situações de risco ao qual os pacientes estão submetidos e traça ações que evitem que esses riscos aconteçam. A identificação do cliente, a higienização das mãos, a segurança cirúrgica, todo o protocolo de segurança cirúrgica que é grande, segurança na prescrição, uso e a administração de medicamentos, segurança na prescrição, o uso e administração de sangue e hemocomponentes, segurança no uso de equipamentos e materiais e manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando esse procedimento for realizado. Gente, todas essas medidas, certo, fazem parte do plano de segurança do paciente. São fatores cruciais para que se evite intercorrência durante a permanência do paciente na instituição. Prevenção de queda dos pacientes, prevenção de lesões por pressão, prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, que nós vimos na aula passada como evitar essas infecções, segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral, comunicação efetiva entre profissionais e os serviços de saúde, estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada, promoção do ambiente seguro. Outras medidas do plano de segurança do paciente. Gente, o protocolo básico de segurança do paciente é focado em procedimentos ou riscos
que estão nos maiores índices que acontecem com os pacientes. A identificação do paciente, ela é colocada aqui como fator importante na segurança de vários procedimentos durante a permanência do paciente no hospital. Prática de higienização das mãos em serviços de saúde, o protocolo de cirurgia segura, a prevenção de acidentes, a prevenção de riscos relacionados à prescrição e administração de medicamentos, prevenção de lesões por pressão, certo? Que esse termo mudou, agora elas são lesões por pressão, e prevenção de quedas. Esses 6 componentes são ditos como os fundamentais, os que não podem faltar de jeito nenhum para manter a integridade do paciente durante seu período de internamento, para manter, fazer acontecer o plano de segurança do paciente, certo? Com a identificação, higienização das mãos, cirurgia segura, a prescrição segura e administração segura de medicamentos, evitar lesões por pressão e evitar as quedas. Essa é a base do plano de segurança. Higiene das mãos. Vamos retomar um pouco esse tema porque faz parte da segurança do paciente. Nós vimos que existem os 5 momentos de quando se deve higienizar as mãos. Antes de tocar no paciente, antes de procedimentos limpos e assépticos, certo? Como, por exemplo, a troca de um catéter, após o risco de exposição a fluidos corporais, como, por exemplo, o esvaziamento da bolsa coletora de urina, após tocar o paciente e após tocar qualquer superfície próxima ao paciente, seja no leito ou nas unidades do paciente. A cirurgia segura salvam vidas é um plano da OMS, certo? Que institucionaliza um checklist que é realizado antes da indução anestésica, ou seja, com o paciente ainda acordado na sala de cirurgia, é feito esse checklist para ver vários fatores, como foi colocado no exemplo no slide a seguir. O local da cirurgia, alergia a medicamentos, se o paciente é o paciente correto, conferir a identificação, certo? Antes da incisão cirúrgica, ou seja, depois que ele é anestesiado, antes do procedimento cirúrgico de fato começar, é realizado o checklist novamente, conferindo todos os profissionais, conferindo que a anestesia foi colocada corretamente, conferindo o procedimento mais uma vez a ser realizado, se tem perca sanguínea ou não, o tempo e a duração do procedimento. E depois que o procedimento acabar, antes dele sair da sala de cirurgia, é feito outro checklist, contagem de materiais, contagem de gases, de compressas, para saber se o procedimento foi realizado corretamente e não houve nenhum erro durante esse procedimento. Aqui, pessoal, ó, lista de verificação de cirurgia segura. Isso aqui é um exemplo. Antes da indução anestésica, ou que se avalia, o paciente tem que ter confirmado o local da cirurgia, o procedimento, o consentimento de que ele consente que a cirurgia seja realizada e a sua identidade. O sítio demarcado, se foi marcado o sítio cirúrgico ou não. A segurança anestésica, ver se o paciente está com oxímetro de pulso, que seria garantir que aquele aparato que fica no dedo do paciente, vendo a quantidade de oxigênio no sangue, esteja colocado e funcionando. Ver se o paciente tem alergia conhecida, se a via aérea é difícil de aspirar, se ele tem risco de perca sanguínea maior que 500 ml. Após esse primeiro checklist, antes da incisão cirúrgica, confirma todos os membros da equipe, o cirurgião, o anestesista e a equipe de enfermagem confirmam verbalmente o paciente, se ele é o paciente correto, o local a ser operado e o procedimento. Eventos cirúrgicos previstos.
O cirurgião ele vai dizer quais são as etapas críticas ou inesperadas durante a operação, se tem perca sanguínea prevista, se tem alguma preocupação específica em relação ao paciente, os materiais necessários, se estão presentes dentro do prazo de esterilização, se está incluído resultados do indicador. Gente, quando algum artefato é esterilizado, existe um teste, certo? Colocado dentro do material de esterilização, que é para verificar se a esterilização foi efetuada com sucesso. Esse teste ele é feito antes da máquina funcionar. Se tiver tudo ok, o teste é colocado dentro de cada lote que será utilizado na cirurgia, para quando se retirar, ver que a esterilização aconteceu adequadamente. E se tem questões relacionadas a equipamentos ou qualquer preocupação. Profilaxia antimicrobiana se foi realizada nos últimos 60 minutos, certo? Se sim, se não se aplica, tá? Isso quer dizer o quê? Todo paciente que vai para a cirurgia, ele recebe uma dose de antibiótico antes da cirurgia começar, tá? Antes da primeira incisão e antes dele sair da sala, para evitar infecção do sítio cirúrgico. E antes do paciente sair da sala de operações, o profissional da equipe de enfermagem ou da equipe médica confirma verbalmente com todos o registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo o procedimento executado, se a contagem de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas, como a amostra para a anatomia patológica está identificada, caso seja pedido biópsia, certo? Eles retiram um materialzinho biológico do paciente para ser analisado, para ver se tem alguma alteração microscópica, que nós não podemos ver a olho nu, mas no centro de patologia eles identificam. Se tem algum equipamento a ser resolvido, e o cirurgião, o anestesiologista e a equipe de enfermagem revisam preocupações essenciais para a recuperação e o manejo do paciente. Especificar critérios mínimos a serem observados. Por exemplo, a dor. Ele já sai da sala de cirurgia com o encaminhamento, com a receita médica de todas as medicações possíveis que ele vai precisar, as que ele vai utilizar devido ao procedimento e a que ele provavelmente vai precisar em decorrência do procedimento, como medicações para dor, medicações para enjoo, certo? Aqui uma lista de verificação cirúrgica, certo? Da EBSER. Aquela no slide anterior era um exemplo, mas cada instituição pode realizar seu próprio checklist, contanto que tenha o mínimo de informações que requerem o protocolo de cirurgia segura salvam vidas da OMS. Aqui tem um exemplo para vocês analisarem, certo? A oxigenoterapia, se ele está usando oxigênio. As precauções que nós vimos na aula anterior, que está sendo utilizada com ele. Padrão de contato por gotícula ou aerosóis. Se o paciente já está com acesso venoso. Se ele tomou banho antes da cirurgia. Tricotomia realizada no hospital ou não. Tricotomia é ao aparar os pelos, certo? Avaliação pré-anestésica, os dados dele de peso, de idade, de tamanho, tá bom? Aqui, ó, outra lista de verificação cirúrgica, antes da indução anestésica. Nesse bonequinho é riscado o local que será realizado a incisão cirúrgica. E antes da saída do paciente da sala, para vocês darem uma olhada. Eu não vou listar coisa por coisa, porque nós já vimos o que significa mais ou menos. Mas é importante que vocês saibam que existem diversos protocolos, mas todos eles são baseados na cirurgia segura. Antes da indução, antes da incisão e antes dele sair da sala. São feitas essas três checagens. Na administração de medicamentos, nós também temos seguranças a cumprir, como o acesso à informação medicamentosa pelos profissionais, desenvolvimento de um padrão interno de treinamento, padronização dos processos, uso de equipamentos tecnológicos e educação permanente. Tudo isso, padronizar, certo? Você pegar uma receita
ir até a farmácia. O farmacêutico vai checar aquelas medicações. Antes de administrar, você checa de novo, sabe? E institucionalizar um padrão, isso faz com que o procedimento, desde o recebimento da medicação até a administração, você tenha vários passos para seguir e evitar riscos ao paciente, como a dupla checagem, né? Checar 2 vezes o nome do paciente, mais de uma identificação, como o nome da mãe, data de nascimento, certo? Os 12 certos, que quando vocês forem ver a administração de medicamentos, vocês vão ver mais separadozinho esses certos, que são fatores, certo? São situações que são checadas por vocês para evitar erros de administração. Checar mais de uma identificação, como foi falado. Quanto à identificação do paciente, educação do paciente, acompanhante, familiar e cuidador, certo? Quanto à importância da identificação, confirmação da identificação do paciente antes de receber o cuidado. Aqui eu tenho uma imagem, certo? A pessoa está conferindo na folha de prontuário do dia e numa pulseira de identificação. Vejam que ele tem mais de uma pulseira. As pulseiras elas podem identificar mais de uma coisa, como por exemplo alergia, certo? Alguma condição que o paciente tenha, por exemplo, se o paciente for um paciente grave, ele vai ter uma pulseira de uma cor. Se o paciente for moderado, de urgência, ele vai ter outra pulseira de outra cor. E as alergias, que são coisas muito importantes que não podem acontecer, também são altamente identificadas. Essa identificação, ela também existe, a identificação do leito. Existe aqui o nome do paciente, o número, porque os leitos são divididos por número, e aqui vários outros fatores, como alergias, medicações em uso, procedimentos que foram realizados, tudo isso pode ser colocado na identificação do leito. Porém, o mais seguro é o da pulseira do paciente, porque se os pacientes trocarem de maca, trocarem de leito, e esse papelzinho não for junto, as informações estão erradas, correto? E isso pode aumentar risco de danos ao paciente devido a falhas na segurança. Queda é uma intercorrência justamente da nossa conduta para com o paciente. Nós não avaliamos direitinho o risco de quedas e não tomamos as medidas necessárias, como identificação do paciente com risco, certo? Com a sinalização à beira do leito ou pulseira, dizendo que ele tem risco de queda. Revisão periódica da medicação, porque existem medicações que o paciente ele consegue deambular, mas podem causar tonturas, pode causar mal-estar, hipotensão e o paciente acabar caindo. Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes. É normal, às vezes, o paciente utilizar um calçado como um chinelo, a base da sandália está lisa, né? Então, o paciente ele pode tropeçar, ele pode cair. Então, o calçado utilizado por ele é importante que a gente veja e que a gente oriente quanto a isso, para evitar que ele caia. Educação dos pacientes e dos profissionais quanto à importância de evitar as quedas, né? Quanto à importância de fazer essas medidas aqui da equipe. Revisão da ocorrência de quedas para identificação de suas possíveis causas. Avaliar se o paciente já teve alguma queda, as possíveis causas dessa queda, para que a gente possa propor um plano de cuidados focado nisso, para evitar o risco do paciente cair. Um dos instrumentos que nós utilizamos na rotina é a escala de Morse. Como vocês podem ver, Morse Fall Scale é uma escala de quedas de Morse. Quem criou essa escala foi Morse, certo? E é uma escala que tem 6 fatores que vão pontuar, e dependendo desse ponto, nós vamos ter um alto risco para quedas ou nenhum risco para quedas, certo? Vendo aqui histórico de quedas, se o paciente tem histórico de queda, se o paciente tem um diagnóstico secundário que possa propiciar uma possível queda,
se o paciente ele precisa de auxílio na deambulação, se ele consegue andar sozinho ou se ele usa auxílios materiais ou de pessoas. Terapia endovenosa, dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado. Se ele está com um equipo preso no braço ou se ele está com um dispositivo venoso, certo? Desconectado do equipo, que é aquela mangueira que nós vimos, né? Aquele dispositivo tubular que vai desde o soro até a veia do paciente. Ele pode ficar só com o acessozinho fechado, sem o equipo. Então, isso vai influenciar também. A marcha, se ela é normal, se ela é fraca, se ela está comprometida. Marcha, pessoal, seria o jeito do paciente andar. Nós chamamos de marcha. Ou o estado mental. Se ele esquece as limitações dele, se ele esquece que ele não consegue andar e anda, se ele não consegue, ele esquece que ele tem tonturas. Se ele está orientado, se ele está levemente desorientado, se ele é capaz quanto à sua capacidade. Limitação, superestima a capacidade, ou seja, uma certa teimosia. Você fala, olha, o senhor não pode se levantar, você fez um procedimento agora, você pode ficar tonto. Ele, não, eu consigo, eu vou ao banheiro. Isso acontece demais. E acaba que ele superestima isso e acaba tendo a intercorrência. Outros parâmetros a se avaliar, certo? Idade, sexo, o diagnóstico, os tipos de diagnóstico, se ele é neurológico, se ele tem alteração na oxigenação, desidratação, anorexia, tonturas, transtornos psíquicos ou outros diagnósticos. Fatores ambientais, se ele já caiu anteriormente, se é uma criança que faz uso de aparelho auxiliar de marcha, berço ou cama, se é uma criança acamada ou uma criança que deambula, medicação utilizada, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, laxantes, qualquer coisa que altere sua marcha, sua percepção, orientação ou equilíbrio, certo? Deficiências cognitivas, se ele não é consciente das suas limitações, esquece as limitações. Se ele fez uma cirurgia com sedação há 24 horas, 48 horas ou há mais de 48 horas. Gente, quanto menor a pontuação, melhor. Significa que ele está mais consciente, se ele está numa condição melhor, com menos risco. Ou quanto maior for a pontuação, maior vai ser o risco de queda. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a segurança do paciente, a importância da nossa equipe em monitorar esse paciente, utilizar os documentos, as ferramentas, escalas que estão disponíveis para ajudar o paciente e manter o plano de segurança atualizado para que ele tenha o mínimo de risco na assistência que nós vamos prestar ao paciente, certo? Um forte abraço e até a aula que vem.